Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de trazer hoje uma reflexão que tem como texto base Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. O texto bíblico diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto bíblico nos apresenta Jesus como o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, como aquele que penetrou os céus por meio da sua oferta vicária e expiatória na cruz do Calvário. Nós sabemos que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sabemos também que no Antigo Testamento o sumo sacerdote ele penetrava além do véu uma vez por ano para oferecer o sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E então ali ele aspergia o sangue daquele cordeiro, daquele animal que foi sacrificado. E então o povo recebia o perdão dos pecados, e quando o sacerdote saía do Santo dos Santos, ele era recebido com alegria pelo povo, porque o povo então entendia que Deus tinha recebido aquele sacrifício e tinha perdoado os pecados. João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso a respeito de Jesus, ele estava falando para os judeus, e os judeus entenderam a colocação de João Batista, porque eles estavam acostumados com os sacrifícios mosaicos para o perdão dos pecados, e agora João Batista diz a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que Jesus Cristo não foi somente o Cordeiro de Deus, mas ao mesmo tempo ele foi o sumo sacerdote. Ele, como sumo sacerdote, ele se ofereceu como Cordeiro de Deus, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje ter acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Somente por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que nós somos habilitados a entrar hoje na presença de Deus. Podemos entrar além do véu, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E quando o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, ele nos habilita para que nós possamos entrar à presença de Deus, além do véu, no Santo dos Santos. E esse texto diz que é para nós termos como grande e sumo sacerdote a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que nós conservemos firmes a nossa confissão,
a nossa confissão de que nós temos Jesus como nosso grande sumo sacerdote. O grande sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, porque ele se fez homem, e ele conhece as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, ele conhece as nossas debilidades, ele conhece a natureza humana, e o texto bíblico diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, só que ele não cometeu pecado. E é importante nós termos em mente que foi Jesus Cristo o sacrifício perfeito e eficaz, o sacrifício que atendeu às exigências de Deus para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. E a exigência de Deus é que o sacrifício sem pecado pudesse pagar a culpa do pecado da humanidade. Jesus morreu uma morte vicária e expiatória. Uma morte vicária porque foi uma morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar. E uma morte expiatória porque um preço foi pago, e o preço foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. A culpa que ele carregou por nós, a humilhação que ele passou, as afrontas, aquela que eu entendo ter sido a última tentação de Cristo, quando disseram a ele assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E a nossa oração deve ser: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor não desceu daquela cruz. Porque se Jesus tivesse descido daquela cruz, ele não teria dado o brado: está consumado. Está consumado o plano da salvação. E quando ele deu o alto brado e entregou o seu espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso ao trono da graça, ao trono de misericórdia, como diz o versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É muito interessante o conceito de graça e o conceito de misericórdia. A graça é aquilo que nós recebemos de Deus, e aquilo que nós recebemos de Deus e não é merecido. É um favor não merecido. A graça é o que nós recebemos de Deus sem merecer. E a misericórdia é o que nós não recebemos de Deus, mesmo merecendo, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa culpa, da nossa iniquidade. Nós não recebemos de Deus a devida punição dos nossos pecados por causa da sua misericórdia. Então a graça é aquilo que nós recebemos de Deus sem merecer, e a misericórdia é aquilo que nós não recebemos de Deus, ou seja, a punição por causa dos nossos pecados, aquilo que nós merecíamos receber, por causa da culpa do nosso pecado. Mas essa culpa, ela foi levada sobre o Senhor Jesus. Estava sobre Jesus a culpa do pecado que traz para nós a misericórdia. A culpa do pecado que traz para nós misericórdia estava sobre Jesus. Ele carregou a culpa do nosso pecado, ele carregou a nossa condenação, ele pagou o preço para que nós que merecíamos sofrer tudo isso, não sofrêssemos. Por isso que a misericórdia de Deus está em Jesus Cristo. E quando a pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a misericórdia de Deus.
E a graça é exatamente o que Jesus conquistou na cruz, sem que nós merecêssemos, porque nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor conquistou na cruz do Calvário a nossa salvação, quando Ele deu o alto brado e disse: está consumado o plano da salvação. Por isso é maravilhoso nós meditarmos nesse texto que fala a respeito do sumo sacerdote, e ele mesmo se ofereceu como o sacrifício para que nós pudéssemos alcançar diante do trono de Deus, para que nós pudéssemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, para que nós possamos receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. E essa ocasião oportuna, meus irmãos, é em todo momento que a gente reconhece que a gente pecou, que a gente falhou diante de Deus. Então nós vamos aos pés da cruz, nós vamos pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor que releve a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, porque apesar de nós falharmos, apesar de nós fracassarmos, fraquejarmos, mas mesmo assim nós temos a consciência daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, de como Ele morreu para nos salvar. E nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Em Hebreus capítulo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, onde está o trono da graça, onde está o trono de misericórdia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração purificado da má consciência, porque agora nós temos consciência de que nós somos pecadores, sim, mas nós somos pecadores remidos, pecadores perdoados, pecadores que aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Porque há dois tipos de pecadores, todos nós pecamos, mas há dois tipos de pecadores: há o pecador remido e o pecador que não é remido. O pecador remido é aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. É aquele que crê que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. E o pecador não remido é aquele que resiste a ação do Espírito Santo, que quer conduzi-lo à presença do Senhor Jesus. O pecador remido é aquele que não teve a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. E o corpo lavado com água pura se refere aos cuidados que o sumo sacerdote tinha, porque no Antigo Testamento, antes que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício por ele e pelo povo, ele tinha que se banhar, ele tinha que estar banhado, ele tinha que lavar o corpo, lavar os pés, ele tinha que colocar as vestes sacerdotais, ele se preparava para entrar na presença de Deus. E nós também precisamos nos preparar para entrar na presença de Deus. Agora, não lavados com água pura, mas lavados com a água da palavra de Deus. A água da palavra de Deus que vai nos purificando, que vai nos limpando, que vai nos doutrinando, que vai mudando a nossa conduta, que vai nos ensinando a fazer a vontade de Deus.
E a nossa consciência, a nossa má consciência, ela está purificada, ela está sendo cada vez mais purificada, porque agora nós temos a consciência de que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de que nós somos perdoados e de que a palavra de Deus está em constante processo de formação e transformação em nossas vidas, como diz lá em Romanos capítulo 2, 12, que nós temos a nossa mente renovada pela renovação da nossa mente. E quando nós temos a nossa mente renovada, nós passamos a ter a mente de Cristo, porque nós temos a mente renovada pela palavra de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a renovação da nossa mente é agora o novo homem que experimentou o novo nascimento, é o homem espiritual que o Espírito Santo começa a trabalhar nele e começa a colocar nele a mente de Cristo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de deixar esse texto para a nossa reflexão, para que nós possamos ter consciência de que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele reconhece as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades e nos ensina, a palavra de Deus, o escritor nos ensina, o escritor aos Hebreus nos ensina que nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus, para que nós possamos nos aproximar confiadamente. Então, meu irmão, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da fraqueza, se você cometeu pecados, achegue-se confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Essa ocasião oportuna é a ocasião da necessidade, é a ocasião que nós necessitamos nos aproximar do Senhor Jesus, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, como fez aquele publicano que diz: "Se propício a mim, ó Deus, porque sou pecador", reconhecendo que nós precisamos da misericórdia de Deus, porque é somente pela misericórdia e pela graça de Deus que nós vamos permanecer e prevalecer na carreira cristã que o Senhor preparou para nós. Deixo essa mensagem hoje para nossa reflexão em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e que esta mensagem continue falando aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo.